A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Pedras vivas para a edificação. Segunda-feira. Semear a semente do reino no coração do homem. Ler com oração. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. A mensagem desta semana, cujo título é Pedras vivas para a edificação. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Mostra-nos que o desejo de Deus é edificar sua igreja, seu lugar de descanso, sua casa espiritual, a fim de habitar com seus filhos por toda a eternidade. Essa casa espiritual é edificada com pedras vivas, sendo Cristo a pedra fundamental, a principal pedra que sustenta o peso de todo o edifício de Deus. Cristo também é a pedra angular, a pedra de esquina, que mantém firme o edifício todo para que cresça como templo espiritual dedicado ao Senhor. Ao amar a palavra, a semente da vida que foi semeada em nosso interior, crescemos como lavoura de Deus e somos edificados para sua morada no Espírito. Deus deseja estabelecer seu reino na terra, mas Satanás, seu adversário, usurpou a terra e hoje domina sobre o mundo. Todas as nações estão sob sua influência, debaixo de seu domínio. Diante disso, Deus, para cumprir sua vontade, enviou seu Filho à terra. Jesus veio semear a semente incorruptível do reino em nosso coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por essa razão, na igreja não pregamos doutrinas, mas pregamos o evangelho do reino, que consiste em lançar a semente da vida de Deus no coração das pessoas, pois Deus espera que a palavra do reino, como semente, fecunde nos corações. Portanto, jamais podemos perder o vigor evangelístico, mas devemos sair às ruas para semear a palavra, pois a missão da igreja é continuar o que Cristo começou. Jesus saía com seus discípulos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Quando a palavra do reino entra em nosso coração, opera um milagre, porque o que vai germinar e brotar ali é a semente incorruptível da vida divina. Primeiramente, a palavra entra no espírito humano, depois cresce e lança raízes na alma, pois quer ocupar nosso pensamento, nossa emoção e vontade. Consequentemente, a vida de Deus passa a comandar nossa alma, dominando suas três partes. Dessa forma, o reino de Deus é pouco a pouco estabelecido no coração de cada membro do corpo de Cristo, e assim ele tem como estabelecer sua vontade na terra. A igreja não é uma instituição religiosa, mas um organismo vivo, conforme o próprio Senhor descreveu. O Pai é o agricultor, o Filho é a videira, e nós somos os ramos. João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Portanto, é com essa ligação de vida que Deus estabelece seu reino na terra por meio da igreja. O Pai é o agricultor, o dono da terra e da vinha, o lavrador que trabalha não em um solo de terra, mas no solo de nosso coração. João, capítulo 15, versículo 1. Seu trabalho é para que a semente do reino cresça em nós e conquiste toda a terra, expulsando o reino das trevas e instaurando o reino de Cristo no milênio. Depois disso, o reino de Deus será estabelecido por toda a eternidade, quando ele será tudo em todos. O reino de Deus implica obediência, governo. Cristo é o Rei do reino dos céus, e nossa obediência a ele deve sempre aumentar pelo crescimento da semente de vida que entrou em nós. A fé e a obediência andam juntas, porque é impossível ter fé genuína sem obediência, e não conseguimos obedecer sem fé. Deus nos inseriu na igreja, num organismo vivo, como ramos da videira, porém em nós mesmos não somos capazes de obedecer.
No entanto, a fé nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Os tessalonicenses receberam a palavra do apóstolo Paulo, não como palavra de homem, e sim como de fato é, a palavra de Deus. Usamos a fé para crer na palavra do apóstolo como proveniente de Deus, e essa palavra nos concede poder, operando em nós de maneira eficaz. Portanto, a obediência não provém de nossa capacidade, mas da palavra de Deus. Mediante a fé, a palavra recebida nos concede força e poder para obedecer. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. A dupla missão de Apocalipse 12. Capítulo 2. Autor Pedro Dong. A palavra profética na era do Apocalipse, capítulo 3, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.